A pandemia também interfere no calendário eleitoral do Brasil. O Senado já aprovou pelo menos um adiamento por 42 dias da eleição. O primeiro turno seria no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Mas ainda há uma discussão que precisa ser feita na Câmara para que essa decisão, essa mudança seja definida. E para falar mais sobre isso, nós temos um convidado, especialista em direito eleitoral e constitucional, doutor Acácio Miranda da Silva Filho. Tudo bem, doutor? Como vai? Bem-vindo à Jovem Pan. Muito obrigado por nos atender. Imagina, uma boa tarde. É um prazer falar com todos vocês. Doutor, a grande discussão é... Os políticos, inclusive, estão fazendo essa discussão. Uma coisa é o adiamento para esse ano de 2020, porque aí os mandatos ficariam mantidos em relação ao fim, ao término dos mandatos. Mas há uma discussão também se a eleição pode ficar para o ano que vem, mas aí seria uma prorrogação irregular de mandatos no país. O que o senhor acha que deve acontecer? Claro que existe muita resistência na Câmara, mas o senhor acha que o calendário pode ser mantido? Talvez se fizesse... Eu vi até uma pessoa falando que, ou dando uma sugestão, que o primeiro turno poderia ser dividido em 2 dias, no sábado e domingo, e depois o segundo turno também sábado e domingo, porque aí dilui um pouco a presença dos eleitores nas salas de votação. De que maneira é possível sair desse embaraço, dessa questão que o Brasil está definindo, e não só no Brasil, mas outros países também vão ter eleição, como nos Estados Unidos, mas lá não se fala em adiamento, né? Sim. A bem da verdade, a votação e a admissibilidade da proposta de emenda constitucional pelo Senado na última semana foi um novo capítulo nessa discussão que já vem acontecendo desde o início da pandemia. Por quê? Nós temos estabelecido através da Constituição Federal o prazo de duração dos mandatos e, consequentemente, o período através do qual serão realizadas as eleições. Com a pandemia, essas discussões acerca do adiamento das eleições ou da manutenção das eleições começaram. Surgiram no primeiro momento alguns cenários. A primeira discussão que nós tivemos foi: vamos unificar os mandatos. Os vereadores e prefeitos que estão exercendo os cargos neste momento teriam os seus mandatos estendidos até 2022. E em 2022 nós teríamos uma única eleição, onde nós votaríamos desde o vereador até o presidente da República. Obviamente essa discussão caiu por terra e aí surgiram outros cenários. Um primeiro cenário para que as eleições fossem realizadas somente em 2021, o que não ganhou muita força no Congresso Nacional, e um terceiro cenário, que é sobre esse que nós estamos discutindo agora, que é o adiamento parcial das eleições. Adiamento no seguinte sentido: ao invés do primeiro turno ser realizado no dia 4 de outubro, ele deve ser realizado no dia 15 de novembro. E ao invés do segundo turno ser realizado no último domingo de outubro, ele seria realizado no último domingo de novembro. Como você bem ponderou, o Senado Federal já em 2 turnos aprovou este cenário. Agora a PEC 1820 foi enviada à Câmara dos Deputados. E também, como você bem observou, diferentemente do Senado, que é um pouco mais homogêneo, a Câmara dos Deputados é um pouco mais heterogênea. Existe uma quantidade muito maior de deputados federais e me parece, diante de todas as consultas que eu fiz até aqui, que a tendência na Câmara dos Deputados é pela não aprovação da PEC. Não sendo aprovada a PEC, o atual calendário eleitoral, que já fora publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral em dezembro do ano passado, seria mantido. A bem da verdade, hoje nós vivemos não só a confusão da pandemia, mas nós vivemos também uma incerteza quanto à data da realização das eleições. Doutor Acácio Miranda da Silva Filho está conversando com a gente sobre essa alteração, essa PEC que muda a data das eleições. Eu peço para que o senhor aguarde com a gente, porque a gente tem que fazer um intervalo agora. Na sequência, a gente retoma a nossa entrevista com o senhor. Agora são 2h38 em São Paulo.
2h40 em São Paulo, estamos de volta aqui na nossa programação especial de sábado pela Jovem Pan com o nosso Pan News. Estamos conversando com o doutor Acácio Miranda da Silva, especialista em Direito Eleitoral e Constitucional. Agora, doutor, o senhor já disse que pode não haver a aprovação da PEC na Câmara dos Deputados. A pergunta que fica é, existe algum outro caminho para que aconteça o adiamento? Porque a gente já sabe, as declarações públicas do próprio presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, dão conta de que ele é um dos favoráveis a esse adiamento. Existe outro caminho caso essa PEC seja barrada pela Câmara dos Deputados? Infelizmente, não. Porque o prazo para a realização das eleições, a data onde as eleições acontecem a cada 2 anos, é estabelecida pela Constituição Federal. Ou seja, trata-se de uma norma vinculante a qual todos nós estamos vinculados. Ou seja, nós devemos obrigatoriamente segui-la. Caso essa PEC não seja aprovada na Câmara dos Deputados, as datas até então previstas serão mantidas e caberá ao Tribunal Superior Eleitoral a criação de algumas alternativas nos limites das possibilidades do Tribunal Superior Eleitoral para a mitigação deste problema. Ou seja, ao invés das eleições começarem às 9 da manhã e as urnas ficarem abertas até às 17 horas, o Tribunal Superior Eleitoral pode determinar a abertura das urnas às 7 da manhã e para que elas fiquem abertas até às 19 horas. Ou o próprio Tribunal Superior Eleitoral pode determinar que os eleitores que tenham até determinada idade terão preferência na votação em determinado período e o restante dos eleitores que não estão na tal zona de risco, votariam em outro período. Mas são alternativas muito mais para mitigar os riscos impostos aos eleitores do que propriamente a alteração do calendário eleitoral que nós temos até aqui. O senhor acha viável o que eu falei no começo, de eventualmente um primeiro turno se dividir em 2 dias, o dia par vão eleitores, sei lá, com CPF final par ou com data de nascimento par e no domingo os números ímpares, fazer alguma combinação para que haja uma diluição dos eleitores? O senhor acredita nisso ou é difícil? É uma estrutura que talvez o tribunal não tenha. O tribunal tem essa estrutura, verdade seja dita. Com a instituição das urnas eletrônicas, o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais dos 26 estados e do Distrito Federal têm capacidade para essa divisão em 2 dias. O problema é, o artigo 14 da Constituição determina que ela seja realizada em um único dia, no primeiro domingo de outubro e no último domingo de outubro. Ou seja, nós estaríamos deixando de observar a Constituição Federal. E o poder de regulamentação do qual dispõe o Tribunal Superior Eleitoral não alcança essa margem. O Tribunal Superior Eleitoral, por si só, não seria capaz de fazer esse fracionamento. Agora, está na mão ou nas mãos da Câmara dos Deputados a instituição de uma mitigação como essa. Pode ser que os deputados não concordem, a PEC não alcance o quórum necessário nos moldes atuais, ou seja, prorrogação por 45 dias. Mas as lideranças da Câmara dos Deputados podem convencionar que seja mantido o primeiro final de semana de outubro, mas as eleições sejam divididas em 2 dias. Seja mantido o último final de semana de outubro para o segundo turno, mas esses sejam divididos em 2 dias. Ou seja, todas estas alternativas que perpassam o disposto atualmente na Constituição Federal e que perpassem o que foi decidido pelo Senado Federal, agora todas elas dependem da Câmara dos Deputados. Agora, doutor, caso haja realmente essa não mudança na data da eleição, pode haver algum processo de liminar no dia da eleição, algum município que se sinta, por exemplo, prejudicado, que pense que não há condições sanitárias de receber as eleições? O senhor acha que a gente pode ter esse fato, algum prefeito, algum vereador entrando e pedindo na justiça
para que algum juiz conceda uma liminar e não haja a votação em alguma cidade especificamente? Eu acho isso perfeitamente crível. Infelizmente, o nosso sistema jurídico, a organização do nosso sistema jurídico, dá certas margens de atuação que reverberam uma insegurança jurídica. E esse exemplo dado por você é o típico exemplo onde isso poderia acontecer. O município X, onde no dia 4 de outubro de 2020 os índices da pandemia ainda sejam alarmantes, o prefeito deste município, ou até o Ministério Público, porque o Ministério Público, por força constitucional, também detém esta prerrogativa, entenda que a realização das eleições seja alarmante sob o aspecto da saúde pública e entre com uma medida judicial para que essas eleições não sejam realizadas. Isso é perfeitamente aceitável, isso é perfeitamente admissível e verdade seja dita. No começo desse nosso bate-papo, eu mencionei a vocês, nós vivemos em relação às eleições um período de muitas incertezas. Independentemente do que seja decidido, essas incertezas permanecerão, uma vez que, não sendo alterado o calendário eleitoral, as datas que já foram superadas serão mantidas ou não serão mantidas? Uma vez alterado o calendário eleitoral, essas datas que já foram superadas, os candidatos terão a oportunidade de praticar estes atos novamente ou não? São inúmeras as incertezas que nós temos, inclusive essa que foi mencionada por você. Doutor Acácio Miranda da Silva Filho, muito obrigado pela participação conosco aqui na Jovem Pan. Sou eu quem agradece mais uma vez pelo carinho da Jovem Pan e é sempre um prazer falar com vocês.